Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui, sempre com uma mandala, para que vocês se autoconheçam enquanto assistem aos vídeos. Bom dia pessoal, vamos falar hoje um pouquinho sobre o ego. Muitas vezes o ego ele se manifesta onde ele pode e muitas vezes se apresenta na nossa crença, no modo da gente... Porque nossa fé é no espiritualismo, a gente acredita em reencarnação, em evolução espiritual, em karma. A gente valoriza muito, graças a Deus, a evolução e a elevação espiritual. E muita gente quer parecer evoluído ou quer se achar evoluído, que é uma forma muitas vezes de se autovalorizar frente a um sentimento inconsciente de falta de autoestima e da desvalorização que a gente faz conosco mesmo, né? Então a gente tenta compensar muitas vezes isso com o ego. Então o que acontece? Muitas vezes a gente se perde em elogios a nós mesmos, né? Mas elogios não no sentido positivo, mas no sentido de alimentar nosso ego, de fazer a gente se sentir superior aos outros, se achando muitas vezes elevado ou uma divindade. Muita gente que fala que é reencarnação de divindades que cultuadas em religiões antigas ou até mesmo atuais, ou que se acham muito iluminados e se sentir iluminado. E tudo isso alimenta demais o ego e faz cada vez mais a gente enxergar menos nossos defeitos, porque quando a gente está se colocando como o máximo, a gente não está vendo os nossos defeitos, qualidades, e muita gente, a gente vai se envolvendo nessa energia de estímulo do ego, e quanto mais o ego tá elevado, mais difícil a gente enxergar nossos erros, principalmente os que tocam aonde o ego tá, né? A gente muitas vezes não querendo enxergar nossos erros, nossas dificuldades e principalmente o que a gente está fazendo. Então a gente fala, eu sou bom, eu sou o melhor, tá? Eu sou elevado, eu tenho status, reencarnação de não sei quem. E quanto mais você faz isso, menos você pode aceitar seus defeitos e seus erros, porque eles vão contra essa visão. E é como a gente fala, quando a gente se eleva demais, não no sentido positivo, não elevar a evolução, mas elevar o ego. Quanto maior é o tombo quando a gente vê a realidade de tudo isso. Quando na verdade todo mundo é humano e propenso aos erros, né? E esse é um erro de alimentar muito o ego. E o que acontece quando chega a visão dos erros da pessoa, quando ela percebe que ela não está agindo com o coração, mas sim com o ego, que não está fazendo algo elevado, mas sim não elevado, o tombo é muito grande, mas muitas vezes é o melhor que poderia acontecer com a gente. Claro que esse tombo é fruto de um desconhecimento e da gente virar as costas para a realidade do que está acontecendo, para os nossos erros e defeitos. Não que a gente queira o sofrimento do outro, que ele caia, mas na verdade caia o ego, né? Na verdade, se a pessoa conseguir tirar um proveito dessa experiência boa, de continuar evoluindo e continuar seguindo, é sempre muito melhor. Porque muitas vezes o sofrimento, por mais que a gente se espante, se escandalize com o que a gente veja, porque não é fácil, né? As pessoas se elevam muito e quando vê, não é isso. Depois as pessoas se sentem um lixo. Não é por causa que a gente cometeu um erro que a gente não tenha qualidades, que a gente não tenha valor, que a gente não tenha... A gente só construiu uma mentira muito grande frente ao nosso próprio ego. Mas isso é passível de acontecer e acontece muito. É claro que essas atitudes de elevar muito ego não é bom quando a gente frequenta um grupo espiritual, porque a gente não traz uma harmonia para o grupo, muitas vezes traz competição, um querendo ser mostrando que é melhor que o outro, quando na verdade isso é uma guerra de ego, né? E quando na verdade isso é ilusão e não deve importar isso pra gente, né? É claro que falar é fácil, mas a pessoa que está vivenciando isso não é. Então é muito compreensível e normal acontecer isso, porque acontece com muita gente no espiritualismo, né? E o que vale disso tudo é a gente chegar à realidade, e a gente não vai se iluminar se a gente não
não perceber o tamanho do ego que a gente construiu, talvez, né? Então é isso, a gente é humano, e o humano erra, e o humano faz besteira, e o ego leva a gente a fazer besteira também. Mas o mais importante disso é a gente enxergar. E se a gente conseguir mudar, mas se compreender, sem querer manter nada esse pensamento de superioridade, de status religioso, quanto melhor. A gente precisa ser compreensível, e mesmo machucado, a gente precisa se acolher e ser compreensível com a gente. Ser carinhoso com a gente perante os nossos defeitos, mas sem que a gente consiga, sem que a gente continue perseverante nos nossos erros. Às vezes essa visão pode ser muito dura, mas ela vai acabar com uma coisa que é ruim e que não traz felicidade, quando na verdade o que traz felicidade é humildade, simplicidade e amor. O amor é a própria felicidade. E por isso é sempre bom a gente nunca se achar melhor que ninguém, né? Quando a gente se acha melhor que os outros, a gente sai da fraternidade, sai do amor. E isso não é bom, né? O que traz evolução e o que faz a gente feliz é estar no amor. E o que ajuda a gente nisso é a simplicidade e humildade. E é muito rico a gente passar por essa experiência para poder se humildecer depois. Para a gente se tornar pessoas mais humildes. E isso é que é bacana, é o humanismo. E todo mundo tem erro, tem defeito, e todo mundo passa por isso. De ter defeito em um momento da vida, né? Porque Deus não fez ninguém perfeito, quase ninguém perfeito, né? Muito difícil, e todo mundo passou por esse processo de evolução, de conscientização. Então, se um dia você cair do ego, lembra que você está fazendo uma coisa maravilhosa por si mesmo, e que só você pode enxergar isso. E você pode desejar a evolução de sair desse pedestal e trabalhar realmente para o Nirvana. No nosso site, a gente tem técnicas para você atingir o Nirvana. E é muito bacana isso. E essas técnicas compensam a gente se ver como iluminado e se achar e nutrir o pensamento que a gente é um iluminado, mas sempre de forma humilde e simples, porque a iluminação ela é simplicidade e humildade. Quando a gente se acha melhor que os outros, isso só atrapalha, não traz nenhumas coisas boas pra gente. Quanto mais humildade, mais simplicidade é melhor, mas também a gente precisa se valorizar, sem deixar que isso suba a nossa cabeça. Porque o que acontece, o ego é quando as coisas estão subindo a cabeça, e tudo bem, porque é comum na nossa crença. E em outras crenças também, que não acreditam em karma e reencarnação. Conheço pessoas que se acham elevadíssimas porque se acham ministras do catolicismo, né? Que pode dar hóstia também, quando na verdade a pessoa não é boa, né? Então é isso. Eu não estou falando que pessoas que têm um ego muito estimulado sejam ruins. Não, nada disso. Mas isso isso inibe a bondade da pessoa. A bondade que a pessoa tem, né? E o ego rouba o lugar do amor, da felicidade e de tudo que a gente pode ser de bom. Evoluir espiritualmente não é sofrimento. Em algum momento pode ser, mas ele vai trazer uma liberdade muito maior do que o aprisionamento da nossa própria mente. E é isso que acontece muitas vezes, a nossa mente está aprisionada e a gente se libertar dessa prisão. Porque quando a gente se sente melhor que os outros, isso se resume em uma palavra, né? Uma palavra horrível, e que as pessoas não gostam disso, e não gostam, que é arrogância, né? E as pessoas não gostam de gente arrogante. E muitas pessoas percebem quando a pessoa não está sendo espiritualizada, está querendo se engrandecer. Muita gente percebe, outras não, mas é muito vergonhoso para a pessoa quando percebe, e quando isso é só resgatar o nosso humanismo, que a gente é humano e que a gente erra também, comete erros e defeitos, comete erros e a gente tem defeitos, e tá tudo bem. O que importa é a gente melhorar progressivamente, buscar evolução, sair do pedestal. Tudo isso é evolução, são coisas maravilhosas e muito boas. Quando a gente está no orgulho, na vaidade, na arrogância, e quando a gente reconhece isso, a gente está sendo humilde. A gente está no caminho certo. O passo está, né? Nessa vida a gente está aqui para isso, para evoluir, para crescer, para se humildecer. A gente não pode deixar em momento nenhum que o ego suba a nossa cabeça. A gente tem um trabalho de fazer com a lei de atração, da pessoa
acreditar que ela é uma iluminada, mas ela tem que fazer isso sem influência do ego. Então, qual que é o caminho a seguir? O caminho a seguir é primeiro reconhecer toda arrogância, toda ligada a gente se achar superior aos outros, a gente está no status, Então, primeiro a gente tem que destruir todo esse ego construído pela gente, né? Para depois se humildecer. Aí sim a gente poder trabalhar para a gente se achar um iluminado, mas de forma simples. E muitas vezes o nosso ego vai elevar, mas se elevar, mas a gente tem que trabalhar para não se elevar, para a gente permanecer humilde. E se a gente tiver que cair de uma altura enorme do ego que a gente construiu pra gente, quanto melhor, porque a gente vai trazer humildade. Mas não é pra gente se depreciar por causa disso, nem da gente se sentir mal, porque é uma coisa comum que acontece. O que é importante? Que a gente permaneça na mudança, sabendo que ela é muito importante para nossa vida, que vai trazer pra gente uma vida autêntica e feliz e conseguir o caminho do Nirvana de forma real, não de forma egóica. É muito importante a gente abandonar essa coisa da gente querer ser melhor que o outro, se conseguir diminuir a vaidade, o orgulho, tudo isso, se a gente conseguir se libertar disso, mas a gente precisa enxergar para se libertar, porque senão a gente não sabe como é que a gente vai se libertar de uma coisa que a gente não sabe, que a gente não enxerga. É como assim, tem um lixo na nossa casa, mas se a gente está debaixo do tapete, a gente não sabe onde é que está, como é que a gente vai tirar? Ou se estiver embaixo do sofá, e a gente nunca tira o sofá do lugar. Então é isso, muitas vezes o ego, ele é filho da mãe. Tem gente que raspa a cabeça, se torna monge, só que a pessoa, muitas vezes, a pessoa está se abandonando numa vaidade física, né? Mas outras vezes ela pode estar abraçando uma outra vaidade, se achando superior aos outros por não ter vaidade, por ter raspado o cabelo, né? Por falar, nossa, como eu sou elevado, eu raspei o cabelo, não tenho vaidade. Quando na verdade isso pode ter sido duro para a pessoa, raspar a cabeça. E que o ego ele é mutante, né? A mente mente continuamente. E faz parte disso o ego, né? O ego ele é muito enganador. Então ele se adapta às coisas e nos engana, né? Não que isso também é como dizem os budistas, né? O ego ele tem armadilhas, né? Você cai numa armadilha do ego. Mas pode acontecer com qualquer um, e isso depende do que a pessoa tem que viver, tem que passar, porque nada que não tem que acontecer, acontece, né? Então, é sempre importante a gente buscar a humildade, a simplicidade, é aí que a gente consegue muita evolução, principalmente se a gente estiver muito orgulhoso e muito vaidoso. É aí que a gente pode dar grandes passos, aproveitar um erro, coisas que a gente tenha cometido, para dar grandes passos evolutivos, reconhecendo isso e buscando a simplicidade e a humildade, pois o ego não traz coisas boas. O ego traz uma forma de vida que é pior, quando na verdade a humildade é o melhor, porque não tem um peso, é uma leveza, é uma ausência de ego. E o ego, ele não se manifesta só no espiritual, né? Ele se manifesta das mais diferentes formas, desde que a gente se sinta superior aos outros, com muita vaidade, muito orgulho, muita arrogância. Isso nunca é bom. Isso pode acontecer de diversas formas, de diversos meios. Pode ser no futebol, eu me achar superior porque eu sou muito bom de futebol, e na verdade eu não sou, e não sou ligado em futebol, né? Mas, ou seja, por que for, qualquer habilidade que a pessoa tenha, assim, tirar sempre 10 na escola, isso também tem uma forma de ego, né? O ego, ele é uma coisa comum. E aí, como que a gente lida com ele? A gente não pode alimentar o ego nunca, porque qualquer alimentada que a gente dá, ele volta. Enquanto a gente não alimenta o ego, o que a gente faz? A gente busca o autoconhecimento, a iluminação para se libertar do ego. E assim a gente vive melhor e muito mais feliz. No site a gente tem, no site Espiritualismo Uno, espiritualismouno.com.br, a gente tem mandalas, né, na nossa seção de práticas e mandalas, tem as mandalas para a gente enxergar nosso orgulho e vaidade. E você faria esse trabalho para sua evolução espiritual, de buscar enxergar seu ego, porque é muito libertador isso. É claro que é um grande desafio, normalmente, né, mas traz muitas coisas boas.
Na verdade, muda a nossa vida para melhor, né? Porque o que evoluir? É sair do nível inferior e ir para outro superior, melhor. Porém, só pode evoluir quem quer evoluir. Quem quer enxergar. Fora disso, não tem como. Ninguém pode obrigar ninguém a evoluir, como ninguém pode obrigar ninguém a amar ninguém. Tudo que as pessoas, quando escravizavam os negros na África, eles não podem escravizar a pessoa como um todo, né? Então, os negros, eles não eram dono da vida deles, dos movimentos do corpo, mas eles eram dono de uma coisa, dos sentimentos e do emocional deles. Então, os escravos, eles se apegavam a todos que eles tinham, que era o emocional deles, o sentimental deles, que era a única coisa que eles tinham. E com isso, eles conseguiram ascender. E esse foi o caminho que eles tiveram, né? Eles não ascenderam porque eles sofreram. Eles ascenderam porque eles se apegaram ao emocional deles, ao sentimental. Que os nossos sentimentos positivos é o amor. Quando a gente sente coisas agradáveis, coisas boas, isso é amor, né? Amor é felicidade. Por isso que ensinam, né? Amor é felicidade. E é atrás disso que a gente deve correr nossa vida, trabalhar para cada vez a gente conseguir amar mais, que é buscar o autoconhecimento, né? A evolução espiritual. E paralelo a isso, fazer nossa vida ser o melhor que ela puder ser. O que importa na vida é a gente ser feliz. É isso que importa. É a gente estar bem, é a gente ser feliz. E o ego, ele deixa a gente menos sensível, menos amorosos, né? E por isso mesmo que ele é desvantajoso. E é por isso que a gente vai para uma realidade melhor quando a gente abandona o nosso próprio ego. E o amor, ele traz equilíbrio e harmonia. E o equilíbrio e a harmonia trazem evolução espiritual. E por mais que a gente esteja mal, é sempre importante a gente buscar estar bem, mesmo estando na advertência. A gente buscar a felicidade, os bons sentimentos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pois ele é muito bom, né? Pode ser um pouco duro para algumas pessoas, mas ele é um vídeo que pode mudar a vida das pessoas para positivo. E a evolução espiritual é isso, é um eterno melhorar. Então, pessoal, cada vídeo que a gente faz, a gente sempre deixa mandalas disponíveis para você se autoconhecer. E se você quiser seguir um caminho de autoconhecimento, mas receber informações sobre o espiritual, se cadastra no nosso canal para você participar desse caminho de evolução, né? Se você quiser. E se você quiser, ativa o sininho para você receber as notificações dos vídeos que a gente faz. E se quiser, ativa o sininho para você receber as notificações de todos os vídeos que a gente faz. E um grande abraço, pessoal. Diga não ao sofrimento, aceite sua humanidade e como se despede um grande ser da luz, que eu gosto muito, ele fala: fiquem com luz, seres de luz. Escolham a luz, escolham enxergar cada vez mais luz, cada vez mais as coisas. Seja nosso próprio ego ou o que for. Um grande abraço para vocês. E muita iluminação, muita paz. Um grande abraço.